Olá, boa noite a todos. E aqui nós vamos começar mais uma pequena aula para todos aqueles que estão em processo seletivo, estudando também para o Enem ou para algum concurso. E o que nós vamos procurar agora é discutir nesse momento agora é sobre sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. É bem provável que muitos alunos, principalmente da rede pública, eles não tenham tido muito contato com essas palavras. Até porque, nesses últimos anos, devido a vários fatores, como greve, né, teve muitas situações em que muitos alunos não tiveram aula. E aí, a partir daí, a gente vai tentar mostrar da forma melhor possível para que você possa entender a diferença de cada um. O primeiro, com certeza, é você já tem um certo contato com ele. Seria sinônimos, né? Então veja bem, sinonímia, como se fala, é relação entre as palavras que é por significados semelhantes. Basta dizer uma coisa: semelhante também é sinônimo de iguais. Por quê? Porque na realidade igualdade totalmente não existe. Por isso que é semelhante. Se assemelha, não é a mesma coisa. Jamais existe duas palavras que possam realmente ocupar o mesmo espaço, a não ser que elas venham de raiz diferente. A língua portuguesa, eu diria que boa parte dela vem do latim. Nós falamos o latim vulgar. A realidade é essa, ao passar do tempo, é por isso que é língua latina. Mas também tem muitas palavras que vêm do grego ou que vêm de uma outra raiz linguística. Então, quando a gente fala casa, lar, moradia, abrigo, por exemplo, a gente pode ou não estar falando da mesma coisa. Eu tenho uma casa para vender. Com certeza essa casa não é o meu lar, porque o meu lar eu não vendo, o meu lar é onde eu moro. O lá onde eu moro também pode ser chamado de moradia, né? É a moradia. Mas é o meu abrigo, mas tem todo o abrigo. Eu posso dizer que é uma casa. Eu posso pegar uma caverna como um abrigo. Eu posso pegar uma árvore, um outro local como um abrigo. E aí sim eu dizer que é minha casa. Mas a casa que se fala aqui, principalmente, nem sempre é a mesma coisa de uma árvore ou alguma coisa assim. Então veja, esse pequeno exemplo que eu dei, ele mostra exatamente todas essas diferenças. Longe, distância, afastado, remoto, cara, rosto, face, fisionomia, a gente vai ver mais na frente também. Então, veja vários casos em que você às vezes precisa, na sua redação, por exemplo, colocar sinônimos para não estar repetindo a palavra várias vezes, desde que não necessita realmente de repetição. No plano da denotação, o que distingue o sinônimo é o seu significado mais amplo ou mais restrito. Então, veja bem, eu posso chamar alguém que ensina de educador, de mestre ou de professor. Na maioria dos casos de aulas e tudo assim, é um professor, mas ele pode ser um mestre. Educador, muitas vezes, a gente chama mais para os primeiros anos também, né? Do ensino regular, mas que não necessariamente. Dizem que o educador pode ser o pedagogo, tal. Bem, não sei. Vai depender do contexto ou até a forma como se queira chamar. Recompensa, gratificação e gorjeta. É quase a mesma coisa, mas mesmo que você troque uma palavra pela outra, não vai dar muita diferença. Agora, no plano da conotação, prende-se o efeito estético. Então, existe o empresa usual técnico, fastio e anorexia. Ou então, por exemplo, médico de pele. Em lugar de pele, eu dizer que é dermatologia, né? Coração, cardiologia. Então, esse é um outro caso também que existe o normal e existe o termo técnico. Emprego corrente ou literário. Quando eu falo de beijo e quando eu falo de ósculo. É claro que a maioria das pessoas nem ouviu falar nunca de ósculo. Mas quando você encontrar, seja no poema, seja no romance, a palavra ósculo, é exatamente beijo, né? E aqui está passando muito rápido. Uma outra coisa também é nobre ou plebeu.
ou seja, um culto vulgar, por exemplo, vísceras, mesma coisa que tripas. Mas aí, se a gente pegar lá no outro anterior, a gente também pode chamar de, por exemplo, rosto, face, com cara, né? Também. A face e o rosto, ele estaria quase o mesmo caso também. Desse daqui, como a gente está falando de nobre plebeu, deixa eu ver aqui se tem um outro aqui que eu posso colocar. Não, aqui eu acho que seria mais esse mesmo. Mas vamos lá. A polissemia também é interessante que a gente possa observar. A polissemia, de uma forma mais ampla, torna-se necessário levar em conta a multiplicidade de sentidos imanente em toda palavra, de acordo com o contexto. Então, isso aqui é interessante porque nós vamos precisar também de palavras que tenham vários sentidos. Né? Então, romper. Romper é o que, propriamente dito? Rompeu a roupa no prego da parede, rasgou. Rompeu um segredo, relevar. Romperam o sino da igreja, principiaram, tocaram. O deputado rompeu com o governo, se desligou-se do governo. Os palestinos romperão as bases inimigas, destroçarão. Aí vamos agora para grave. Moléstia grave. É uma moléstia séria capaz de conduzir a óbito, então isso aí é um adjetivo. Voz grave também, mas só que é uma voz de tonalidade baixa. Vocábulo grave. Então, um tipo de vocábulo é aquele que a gente chama de paroxítono. Indivíduo de aspecto grave. Um indivíduo sério, sisudo. Né? Então, veja que essas duas aqui têm bastante sentido. Agora, existem os sinônimos perfeitos. Esse perfeito aqui significa dizer que eles vêm de raízes diferentes. Por isso que significa a mesma coisa. Vocabulário é a mesma coisa que lexo, matrimônio, casamento, falecer, morrer, abecedário, alfabeto, por aí se vai. Então todos esses aqui é o que a gente pode dizer que tanto faz colocar um como o outro, não tem como. Apesar que prisão em cadeia a gente tem que ter cuidado. Existe detenção, existe outros nomes que eu não estou lembrado agora nesse momento, em que vai além, cárcere também, né? A gente tem que ter cuidado. E os sinônimos imperfeitos, a gente vê que ouvir e escutar parece ser a mesma coisa. Eu não consegui escutar o que você está dizendo, não consegui ouvir o que você está dizendo. É a mesma coisa? Vamos ver embaixo. Não estou te ouvindo a sua voz pelo celular. Aqui está um erro, porque já te ouvindo, o certo como é a sua voz, não estou ouvindo a sua voz pelo celular. Ouvindo, audição. Não escutei seus conselhos, me dei mal. Não prestei atenção. Veja que é diferente de ouvir e escutar. Entendeu? Cidade, município. Em determinado momento você coloca como se fosse a mesma coisa, mas ele tem um contexto diferente. Jornal, periódico. Paixão, amor. Não sei se realmente todo amor é uma paixão. Eu acredito que a paixão é uma parte quase que doentia do amor. Não sei. Não entendo bem sobre essa parte. Não sou apaixonado. Riacho, córrego, alegre, feliz, ver e enxergar a mesma coisa. Eu posso ver, sei lá, alguma coisa lá no horizonte, um clarão, tudo, mas no meio do clarão eu posso distinguir algo. Eu posso enxergar algo e dar detalhe daquele algo que eu estou enxergando. Então é diferente. Trabalho e emprego, basta dizer que emprego tem carteira assinada, tem todo aquele trabalho, é qualquer trabalho. Não necessariamente é remunerado, por exemplo. Lanterna e luminária também tem diferença. Então agora começando exatamente pelos palavrões. Antônimos. Então toda palavra antônimo é aquela que tem uma relação de sentido que se opõe. Então essa questão de oposto a gente tem que ter cuidado, porque existe também as questões como está ali, a gradação, por exemplo. Jovem e velho, será que o velho é o contrário de jovem? Será que morrer é o contrário de nascer? Né? Para muitos sim, mas para outros existe apenas uma gradação, não necessariamente é o contrário. Aberto, fechado, algo que se abre pode fechar, pode estar meio termo, bom, mal, bem, mal, alto, baixo, ativo, inativo, bem dizer, mal dizer. Essas palavras com certeza são antônimos. E aí você pode depois parar o vídeo e até escrever, ver um pouquinho mais sobre elas. Os homônimos, então a palavra homônima é o seguinte, ela apresenta igualdade ou semelhança fonética
relacionada ao som. Ou até igualdade gráfica também, relacionada à grafia, porém os significados são distintos. Então, eles se subdividem em homógrafos, homófonos ou homônios perfeitos. Quando a gente pega os homógrafos, são aquelas palavras iguais na grafia, mas diferentes no som e significado. Então, quando eu olho as palavras aqui, é por isso que tem que ter o contexto. Porque eu falo almoço. Se eu falar almoço ou fechado, é refeição. Mas se eu falo almoço, tipo eu almoço, é um verbo. Colher é um talher. Só que colher é o verbo da colheita. Colher. Sede é necessidade, mas sede é a matriz. Choro é pranto, mas choro é verbo. Gosto é um sabor, mas gosto é verbo também. Molho é caldo, mas molho é do verbo molhar. Seca está enxuta, mas seca, isso seca nesse momento é um verbo secar. Acerto é correção, mas acerto é do verbo acertar e por aí vai. Os homófonos são palavras que possuem a mesma fonética, embora apresentem grafia e significados diferentes. Eles pronunciam da mesma forma, mas escritos são de forma diferente. Então, acento. Quando eu falo acento, eu tenho que saber se é acento com C, que é grafia, ou acento 2S, que é cadeira, lugar. Alto. Com L é comprido, com U, automóvel. Para muitos países, aqui não teria, outras línguas, alto ou alto, aí sim teria diferença. Concerto com S, reparação. Concerto com C, é show. E por aí vai. E os homônios perfeitos, a gente vê o seguinte, que essas palavras, ela possuem a mesma fonética, a mesma grafia, mas tem significado diferente, que aí a gente retorna para aquele outro vídeo lá, e a gente viu as palavras que a gente repetiu, como romper, né? Por exemplo, que existem várias situações diferentes também. Então, olha, coroa, pode ser um lado da moeda, pode ser um acessório, e ainda pode ser um velho, um ancião, é um coroa. Manga, camisa, manga lampião, manga fruta, e aqui no Nordeste é manga do verbo mangar. Banco, assento, banco, instituição financeira, né? Cedo, verbo, e também tem cedo, também é de verbo de tempo, porque eu cedo é verbo ceder, por isso que é interessante dizer que cedo é verbo. Casa, moradia, tem casa de botão, tem casa, que é do verbo casar, e por aí vai. Os parônimos, então, são palavras que apresentam significados diferentes, mas são muito parecidos na pronúncia e na escrita, só que é tudo diferente. Absorver é diferente de absorver. Veja a diferença, absorver e absorver. Absorver, perdoar, inocentar, absorver é aspirar, sorver. Né? Cavaleiro, pessoa que cavalga, cavalheiro, homem gentil. Né? Acender, subir, acender, colocar fogo. Comprimento, extensão, cumprimento, saudação. Deferir, atender, diferir, extinguir, se divergir. Delatar, denunciar, né? Dilatar, alargar. Docente, professor, discente, aluno. Flagrante, evidente, fragrante, perfumado. Muita gente fala errado por não conseguir falar flagrante e fala fragrante para todas as situações também. Tráfego, trânsito e tráfico, comércio legal, né? Sortir, abastecer, surtir, produzir efeito. Então veja bem, todas essas aulas aqui, essas outras partes, é interessante que você dê uma olhada, os homônimos, homófonos, homógrafos em geral, e a partir daí, sinônimos, antônimos, também os parônimos também, porque você com certeza vai conseguir fazer uma redação melhor, desde que você entenda um pouco mais as palavras que estão diante de você. Então, a partir daqui eu desejo um bom estudo para todos.